Fala, meus amigos, tudo bem? Queria conversar com vocês sobre propósito. Você sabe qual que é o seu propósito? O motivo do porquê você nasceu? Qual a missão que Deus tem para você aqui na Terra? Eu faço essas perguntas porque eu mesmo me questionei muito já sobre isso, sobre o motivo do porquê Deus me colocou nesse mundo, qual a minha missão e o que Deus queria de mim aqui na Terra. E eu cheguei em algumas conclusões e eu, na verdade, queria conversar sobre essas conclusões com vocês. Primeiro, que eu tirei algumas dessas conclusões a partir desse livro aqui, ó, Deus te fez de propósito, do Douglas Gonçalves com o Thiago Marques. Se você quer descobrir seu propósito, eu recomendo você ler esse livro que ele também vai te ajudar. Tem um capítulo nesse livro que ele vai lidar sobre a sua única coisa. Qual é a sua única coisa? Ele nos questiona a perguntar qual que é o seu principal tema, qual é o tema da sua vida. É uma pergunta dura, até difícil de conseguir responder de cara, mas é uma pergunta necessária para que a gente entenda como nós devemos guiar nossa vida. E ele conta uma história. Ele cita a história de Davi. Qual era a única coisa de Davi? Davi, ele tinha inúmeras habilidades. Além de músico e pastor quando jovem, ele também virou compositor e escreveu inúmeros salmos, mas também ele era o rei. E o rei tem inúmeras atividades, funções que ele é responsável. Não só isso, ele era um guerreiro de guerra. Então ele ia também às guerras. Então Davi, ele era um cara com muitas habilidades. Mesmo com essas muitas habilidades, Davi tinha um único tema, e esse tema era a presença de Deus. Quando Davi inicia o seu reinado, a primeira coisa que ele faz é: traga a Arca da Aliança, porque eu quero restaurar a presença de Deus. A presença de Deus era o principal tema da vida de Davi, como em Salmos 27 ele diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Então, o desejo de Davi era a presença de Deus, o tema principal. Então, tudo que ele fez, tudo que ele criou em volta disso, tudo que ele construiu em volta disso estava apoiado, estava debaixo de um guarda-chuva chamado presença de Deus. Então, o desejo de Davi era que a presença de Deus estivesse com ele em tudo que ele fizesse. E é interessante isso porque Davi, ele não tinha como propósito de vida dele governar. Ele não tinha como propósito de vida dele pastorear ovelhas. Ele tinha como propósito restaurar a presença de Deus. Aliás, uma das suas missões era reconstruir o templo, né? Que foi só reconstruído pelo seu filho Salomão. Mas a missão de sua vida não era fazer o que ele estava fazendo. A missão de sua vida era uma coisa muito maior, um tema que englobava tudo o que ele fazia. Então a presença era o centro da vida dele. Isso me fez me confortar, na verdade, porque agora falando um pouco de mim, eu tenho muitas habilidades. Eu sei fazer design, construir uma marca, sei fazer um site, mas eu também sei tocar, compor, pregar, fazer um vídeo, cozinhar bem, minha esposa sabe. E também, por exemplo, jogar, que é uma coisa que eu faço bem e eu gosto de fazer. Então, eu sou bom em muitas coisas e eu sou o tipo de pessoa que não tem uma única habilidade e que eu vivo a minha vida com base naquela habilidade. Eu tenho muitas habilidades e isso me trouxe uma confusão do que eu tinha que fazer ou não. Porque se eu sei fazer muitas coisas, o que eu devo fazer para cumprir a minha missão, sabe? Então, a minha busca começou a entender qual era o meu propósito e eu entendi a partir da história de Davi que meu propósito não é o que eu faço. Meu propósito está muito acima disso. Você não é o que você faz. E sua missão de vida não é o que você faz, porque essas coisas podem mudar. Um dia, de repente, eu posso não ser mais designer, eu posso trabalhar com outra coisa. Um dia, de repente, eu posso perder um dedo e não poder mais tocar, então não serei mais músico. Davi, um dia não foi mais pastor de ovelha. Davi, um dia talvez deixou de guerrear porque estava velho. Então, fazer o que a gente faz parte de quem somos, mas não nos define. Não define a nossa missão. Nós temos que ter uma missão, uma única coisa acima de todas essas coisas. Aliás, um exemplo de uma pessoa que conseguiu entender o seu propósito é o próprio Douglas Gonçalves. No livro, ele conta que ele era psicólogo e designer antes de ele montar o movimento Jesus Cop. E ele entendeu que sua única coisa, a sua missão aqui na Terra era formar Cristo, fazer cópias de Jesus. E
A partir disso, tudo que ele começou a criar como movimento seguia a mesma linha, a mesma missão, porque ele entendeu qual era a missão dele. Então, por exemplo, o bordão que eles usam no final do vídeo é: não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Isso não é só um bordão, isso é o que eles acreditam como missão. Eu acredito de verdade que nós fomos criados por um propósito específico aqui na Terra. E por mais que nós temos um propósito geral, né, uma chamada de Deus coletiva, nós temos funções como membros de um corpo diferentes. E eu quero deixar uma última pergunta para você. Você tem vivido de propósito? Você tem vivido uma vida que honra os dons e os talentos que Deus te deu para servir o corpo de Cristo? Ou você tem vivido simplesmente uma vida de pagar boleto? Ou até mesmo uma vida à la Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração através desse vídeo e que você possa viver uma vida que honre e glorifique a Ele em tudo que você faz. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aquele like, compartilhe aí com seus amigos e comenta aqui o que você achou. Não só isso, se inscreva nesse canal, porque eu quero compartilhar mais vídeos aqui com vocês desse mesmo modo, conversando, esse bate-papo informal para edificação do corpo de Cristo. Então, tamo junto, obrigado por assistir esse vídeo e fique com Deus. Falou!